Pai, nós te damos graças pelo teu Filho. Pai, nós te damos graças porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, Ele abriu um caminho para o homem que não existia, chamado caminho da salvação. E esse caminho é tão seguro, absoluto, garantido, como a própria existência de Deus. Pai, assim como Tu vives, nós podemos viver por fé. Nós podemos dar passos de fé. Nós podemos experimentar milagres a cada dia. Pai, eu te dou graças porque o tempo de milagres, o tempo de sinais e prodígios chegou nesse ministério. Por todo o Brasil, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam, e aos pobres é levado o Evangelho, para que eles prosperem, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo 6. Eu também estou ao vivo pelo Instagram. Eu não sei como é que está a qualidade do som, mas eu acho que fica melhor você entrar no YouTube, no nosso canal do YouTube. Fica livre, usa os dois. Marcos capítulo 6, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Sempre que Jesus caminha, Ele caminha para a sua terra, a terra do Espírito Santo, a terra da promessa, a terra de uma palavra que funciona, a terra de uma fé pujante, que opera milagres. Aqui diz que os seus discípulos o acompanharam. Meu irmão, vida espiritual é acompanhar o Espírito Santo dentro do seu espírito. Vida espiritual é estar atento à voz, ao entendimento que o Espírito Santo faz brotar na sua consciência. E quando você aceita o que Deus está falando, muda tudo dentro de você, e paulatinamente ou instantaneamente vai começar a mudar tudo fora de você. Então é muito importante que você aprenda que Jesus, Ele está sempre ligado ao seu espírito. Ele sempre parte para a sua terra. E Jesus sempre tem pessoas que sabem o acompanhar. Porque esse pessoal aqui acompanhou Jesus físico, Jesus em carne e osso. Mas você não acompanha Jesus mais em carne e osso. Você acompanha Jesus na sua consciência. À medida que você vai orando em línguas, meditando na palavra, o Espírito Santo constrói verdades após verdades, após verdades, para que essas verdades se tornem o seu comportamento, essas verdades se tornem a sua atitude, essas verdades se tornem a sua maneira de viver, essas verdades se tornem seu estilo de vida. Mas aconteceu algo muito interessante, olha que interessante, Marcos 6, versículo 2, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Sábado fala de descanso, sábado fala de um momento em que você para, você clica no relógio e para o cronômetro do seu ativismo, você para o cronômetro da sua religiosidade. Sábado era um dia que Israel guardava no Antigo Testamento, mas hoje nós não guardamos mais um dia, porque o nosso sábado
não é mais um dia. O nosso sábado é uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Portanto, ainda que naturalmente falando, hoje é segunda-feira, para mim, hoje é sábado. Para você, hoje é sábado. Hoje é dia de descansarmos no que Deus diz. Descansarmos na sua promessa. Descansarmos na sua palavra. Mas é interessante que Jesus começou a ensinar. Sabe por que muitas pessoas não ouvem o ensino do Espírito? Porque eles estão agitados, eles não estão no sábado, eles estão confusos, eles estão tomados de pensamentos, de todas as qualidades, de todos os jeitos, e Deus precisa ficar quieto, porque se Ele falar, vai ser mais uma voz no meio de muitas vozes. Mas quando você conhece o sábado, e proclama um sábado eterno para a sua vida, através da oração em línguas, porque lá em Isaías 28 diz: por lábios balbuciantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual Ele disse: este é o descanso. Quando Ele cita a oração em línguas, Ele diz: este é o descanso. Uau! Pau! Eu posso descansar diante de qualquer circunstância. Vocês vão ver aqui na frente que Jesus ia enfrentar uma circunstância terrível, extremamente decepcionante. Vocês vão ver aqui na frente que Jesus passou emocionalmente por um dos piores momentos da vida dele, um dos piores. Mas ele estava num sábado. Não enfrente nenhum problema no domingo, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta. Enfrente os seus problemas num sábado espiritual, numa atitude íntima de fé, numa atitude íntima de que Deus, eu não faço mais nada. Se morrer, morri. Como Esther disse para Mordecai: se perecer, pereci. Como Jacó disse para os seus filhos, quando ele perdeu Benjamim e José, sem que Jacó soubesse que era José, disse: eu não recebo vocês, se vocês não me trazerem Benjamim. E Jacó, passando fome, não tinha mais comida, Jacó disse: se 100 filhos ficar, 100 filhos ficarei. Como Sadraque, Mesaque e Abednego disse para Nabucodonosor, quando Nabucodonosor fez aquela imagem de ouro enorme, e quem não se dobrasse ia parar na fornalha acesa. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: olha, rei, quanto a isso nós não temos que te responder, porque se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas se não nos livrar também, rei, saiba, nós não iremos nos dobrar. Ouça, querido, está se levantando a geração que não se dobra. Está se levantando a geração que se firma. Por quê? Porque hoje é sábado. Eu estou quieto na minha alma, sobre o meu espírito. Eu estou atento, sempre estou atento, porque a oração em línguas, ela me dá essa sensibilidade. A oração em línguas, ela me dá essa sintonia com a voz. Então, no meio da balbúrdia total, eu posso me isolar no meu próprio espírito e me esconder. É incrível isso. Muitas vezes eu estou no aeroporto, eu estou no avião, eu estou num culto, eu estou na rua, eu estou no banco, eu estou num shopping cheio de gente. De repente eu me isolo no espírito. De repente eu me refugio no meu próprio espírito recriado em Cristo Jesus. Como Jesus foi para a terra dele, eu vou para a minha terra. A minha terra é meu espírito recriado em Cristo. A minha terra é meu espírito que é nova criação em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. Essa nova criatura não é uma condição física.
Essa nova criatura não é uma condição financeira, não é uma condição visível. Essa nova criatura é um acesso liberado ao seu espírito. Essa nova criatura é um acesso liberado ao seu espírito. E aí você reba, cachou, tiraman, dalamahai, pronto, acessou. Ou você, com as mãos levantadas, só diz o nome dele. Jesus. Acessou. Ou você levanta as suas mãos e diz: Pai, te dou graças, pois tu és o meu provedor. Acessou. Ou você começa a jejuar, não um jejum religioso, que tenta mover Deus a fazer alguma coisa. Não o jejum religioso que tenta convencer Deus através de um sacrifício pessoal. Cara, Deus não tem que ser convencido que você é próspero. É você que precisa ser convencido. O que está entre você e a sua bênção não é Deus, é a sua carne. Vou repetir. O que está entre você e o seu milagre não é Deus, é a sua carne. Nem o diabo, porque ele já foi derrotado. Nem o homem, porque ele não tem poder para isso. Mas quando você jejua, você mortifica a sua carne e remove o que está entre você e o seu milagre. E por falar em jejum, nós vamos começar um jejum nacional e internacional. Tem nascido aqui um ministério de intercessão lindo, através da vida do profeta Diogo. O profeta Diogo, ele não tem o dom da profecia apenas, ele tem o ofício de profeta. É um homem que opera nessa unção. E todos os irmãos que estão engajados com eles aqui em Goiânia, estão todos os dias aqui a partir das 22 horas. E eles vão embora na intercessão. Mas hoje Deus me tocou para começar um jejum, especificamente pelas finanças do ministério. Não é cabível, irmãos, a gente ter aí entre 100 a 200 mil pessoas que andam conosco. A nossa fanpage tem mais de 500 mil curtidas. A minha fanpage pessoal tem mais de 80 mil. Meu Instagram, o Instagram do Ministério Vicre, o meu Twitter. Assim, eu estou tirando por base a mídia social. Tem gente que nem mexe com isso, mas nos acompanham, são ligados. Não é possível que essa crise vai nos pegar. Não vai. Porque a unção de José está sobre nós. E nos últimos 23 anos da minha vida eu estive me edificando hora após hora, ensinando o povo a se libertar do gasofilácio. Lembram? Houve tempos em que eu tirei o gasofilácio, porque a cabeça do povo tem: ir à igreja, levar meu dízimo, pôr no gasofilácio. Estou dizendo para você não fazer isso, mas agora você vai ter que fazer um TED, você vai ter que fazer um DOC, você vai ter que fazer uma transferência bancária. Você não pode abandonar seu pastor agora, irmão. Ei, você não pode abandonar sua igreja. Ah, não está tendo culto, eu não vou ofertar. Como assim? Você já deu um telefonema para o seu pastor e disse: pastor, está precisando de alguma coisa? Eu não recebi nenhum, mas eu já liguei para um pastor e eu perguntei: está precisando de alguma coisa? Agora é hora dos pastores ligarem um para o outro. Agora é hora de repartir. Agora não é hora de reter, é hora de dar. Então, quando você entra no descanso, chegando o sábado, passou a ensinar. Agora é interessante que ele começou a ensinar na sinagoga. Sinagoga era uma estrutura religiosa. Sinagoga era um sistema religioso. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus fala na sinagoga, Jesus fala no templo evangélico,
Jesus fala lá no meio da macumba, da quimbanda, da umbanda. Jesus fala no meio dos ateus. Jesus fala no Congresso Nacional, no Senado. Jesus fala onde Ele quiser falar. Ele é soberano. Aqui Ele falou numa sinagoga. Ele usou uma estrutura religiosa para ministrar a palavra. Agora olha o que aconteceu. Muitos ouvindo-o maravilhavam, dizendo: de onde vem essas coisas? Uau! Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Agora, eles não estavam falando isso porque eles estavam impactados por Jesus. Olha o que o texto continua dizendo. Eles mudam de assunto. Eles falam: de onde vem isso? Que sabedoria é essa? E essas maravilhas? Aí eles revelam o coração incrédulo deles. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Jesus tinha uma família. As pessoas dizem que Maria só teve Jesus, não teve mais ninguém. Está aqui, ó. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E a Bíblia diz que eles se escandalizavam nele. Sabe o que é escandalizar? A palavra escandalizar vem de uma palavra grega que significa escandaloso. Escandaloso. O que é o escandaloso? É uma arma de guerra, é um buraco que os exércitos abriam, enchiam de pontas, tampavam com folhagem, um espaço bem grande, e ficavam de cá, e deixavam o inimigo avançar, deixavam o inimigo avançar, deixavam o inimigo avançar. Quando o inimigo estivesse chegando pertinho deles, todo mundo caía nos escandalosos e eram mortos, eram feridos por aquelas pontas. Sabe o que os judeus estavam dizendo? Esse cara está nos ferindo, esse cara está derrubando a nossa teologia, esse cara está estragando o meu sistema religioso. Aqui diz que eles se escandalizavam neles. Eu não me escandalizo em Cristo, eu estou firmado em Cristo. Eu não me escandalizo em Cristo, eu adoro Cristo, eu creio em Cristo, eu confio na sua palavra. Agora, eu quero te confessar uma coisa, eu gosto de chamar ele de carpinteiro. Sabe, irmão, quando você ofender alguém, e essa pessoa vier contra você, vira para ela e fala assim: põe na conta do carpinteiro. Sabe, quando você se sentir culpado, quando você se sentir rejeitado, escorraçado, fala para si mesmo: está na conta do carpinteiro, não está na minha conta. Eu não tenho que pagar nada, eu só tenho que desfrutar desse sábado maravilhoso, desse ensino poderoso. Mesmo nessa estrutura religiosa, ele desce e ensina. Porque a igreja não é um templo, igreja não é uma instituição, igreja não é uma estrutura, igreja é Deus edificado no meu espírito. Igreja é uma coisa que transcende qualquer coisa que você vê. Igreja não é um ajuntamento de pessoas. Estou com 9 pessoas aqui hoje. Fique tranquilo que eles estão bem longe um do outro. Não muito longe. Mas cara, igreja não é esse ajuntamento aqui. Igreja é quem você é por dentro do seu espírito. A palavra igreja é a palavra eclesia. Repita aí, eclesia. A palavra igreja é a palavra eclesia, que significa chamado para fora,
Para fora do quê? De qualquer coisa que não seja Deus na sua vida. Chamado para fora de quê? De qualquer coisa que não seja fé na sua vida. Chamado para fora de quê? De Babilônia, do sistema religioso, da voz dos homens, das teologias mortas, teologias criadas para justificar a incredulidade de homens que não têm coragem de descer do barco e andar sobre as águas. Essa eu vou repetir. Teologias criadas por homens que não tiveram a ousadia de descer do barco e andar sobre as águas. E porque não vivem por fé, então eles têm que criar suas teologias, suas listas de libertação, suas maldições hereditárias. Eles precisam jogar por terra. Eles precisam criar alguma coisa que explique a sua derrota. Querido, quando você chega no Senhor e diz: Senhor, por que eu não expulsei esse demônio? Senhor, por que eu não fui curado? Senhor, por que eu não estou prosperando? Ele vai responder sempre a mesma coisa, sempre: por causa da pequenez da vossa fé. Quando os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, Jesus não teologizou. Eles perguntaram em particular: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse bicho? Olhe que nesse momento faltavam 6 meses para Jesus ser crucificado. Esse episódio em que os discípulos foram envergonhados, Jesus já tinha 3 anos de ministério. Ou seja, aqueles discípulos expulsavam o demônio com sopro, expulsavam o demônio com olhar, fazia assim: sai. Eles brincavam com a unção, eles se divertiam com aquele poder de Jesus que estava sobre eles. Isso não é errado, isso é gostoso. Você está debaixo de uma unção que você é livre, você brinca com a unção. Não brinca com o Espírito Santo no sentido pejorativo, mas você brinca, você se diverte. Cara, torne a sua jornada uma diversão. Torne a sua guerra um parque de celebração, porque você já é mais do que vencedor. Aleluia! E escandalizavam-se nele. Agora olha o resultado dessa incredulidade e dessa visão natural de Jesus. Porque eles tinham, Jesus chegou aqui em Nazaré. A sua terra aqui não era Cafarnaum. Cafarnaum era a sua residência apostólica, mas Nazaré era a sua terra onde ele cresceu. Ele foi chamado o Nazareno. O Nazareno. Aqui nós estamos falando de Jesus quando ele chegou em Nazaré, na sua terra, que para nós hoje é o Espírito Santo. O que Nazaré era para Jesus, o Espírito Santo é para você. Aí Jesus disse assim: Jesus, porém, lhes respondeu, preste atenção: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes, primos, tios, avós, parentes, estavam escandalizados, pensando assim: puxa, ele cresceu, esse menino cresceu com a gente aqui, ele era um menino maravilhoso, agora ele está enlouquecido com o que ele está falando, ele fala umas coisas doidas, ninguém entende nada, e ainda tem um poder agindo nele. Eu acho que ele está meio mais para lá do que para cá. Isso é tão verdade que um dia a família de Jesus foi até ele para prendê-lo, pensando que ele estava louco. Querido, não há profeta sem honra na sua própria terra, pois eu declaro que em mim é diferente. Eu declaro que em você é diferente. O Espírito Santo tem honra na sua vida. Se Nazaré não honrou Jesus, você vai honrar o Espírito Santo. Acho que esse devia ser o tema dessa palavra. Se Nazaré não honrou Jesus, você vai honrar o Espírito Santo. Quem é a terra prometida hoje? O Espírito. No Antigo Testamento ele era prometido.
No Novo Testamento ele era derramado. Repita isso comigo, bem forte. No Antigo Testamento ele era prometido. No Novo Testamento ele era derramado. Ele é derramado. Então é promessa. Nazaré estava para Jesus como o Espírito Santo está para mim. Agora espera aí. De onde vêm essas coisas que o apóstolo Heber fala? Que sabedoria é essa dada ao apóstolo Heber? De onde vem isso? Toda vez que eu ouço ele, eu recebo uma cura, uma libertação. Deixa eu te falar de onde vem, não é de mim. Eu sou um nada, eu sou um lascado, salvo pelo sangue. Sabe de onde vem? Da terra que eu habito, chamada Espírito Santo. Vem de um lugar que eu habito, chamado sábado. Vem de um ensinamento que eu recebo na quietude do descanso da minha fé, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, deixa eu te dar uma chave espiritual. Você está pressionado, caça um canto, tranca a porta e fala: Senhor, fulano, beltrano e ciclano, eu te entrego. Pai, eu quero te entregar essas 3 pessoas. E eu quero te entregar essa situação. E a partir de agora, isso não é problema mais meu, isso é seu. Você tem que aprender a descansar em Deus. Você tem que aprender a soltar seus fardos. Você tem que aprender que essa terra é a terra do Espírito Santo. E se você não pode resolver, o Espírito de Deus pode. Se você não pode solucionar, o Espírito de Deus pode. Se você não pode remover essa enfermidade, o Espírito de Deus pode. Se você não pode remover essa falta de provisão, querido, o Espírito de Deus pode. Deus me deu um caminho profético financeiro há mais de 20 anos atrás, quando Deus me ensinou que filhos devem honrar os pais financeiramente. Eu estava lendo uma genealogia, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou babá, que gerou, e aí de repente eu vi: filhos, honrai vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Mais de 20 anos, orando em línguas, Deus abriu para mim a genealogia, e eu entendi que cada filho precisa honrar o seu pai, cada filho precisa honrar financeiramente, cuidar do seu pai, abençoar seu pai. Pastor, eu estou vendo aí nos grupos, gente ofertando 1.000, 5.000, 500 reais, 200 reais. Pastor, eu não estou podendo. Cara, começa com 5 reais. Você não vai rasgar os céus com 1.000 reais. Você vai rasgar os céus com a sua fé. Agora, é claro, você pode dar 5.000, não dê 1.000. Você pode dar 10.000, não dê 5.000. Você pode dar 50.000, não dê 10.000. Agora, se você pode dar 5 reais, comece a honrar seu pai. Pega 5, vai lá no banco e deposita. Ou pega 5, vem e me entrega. Está aqui, pai, 5 reais. Estou começando o meu caminho de honra. Você vai ver o céu se rasgar sobre a sua vida. 5 reais vai virar 50, vai virar 100, vai virar 1.000, vai virar 10.000, vai virar 100.000 reais da sua vida. Queridos, esse não é tempo de reter, é tempo de liberar. Quero aqui abrir um parêntese. Eu não sabia, eu tenho falado que a gente está para liberar 15 livros. Hoje eu tomei um susto quando eu estava conversando com o apóstolo Tércio de Campina Grande. Nós estamos com mais de 30 livros para lançar. Fora os 6 que nós já temos, ou seja, são 36 livros. Agora faz a conta rapidamente comigo. 1.000 livros em cada tirada, 20.000 reais
cada tirada. Agora multiplique por 36. Nós estamos falando de 500 mil reais. Essa semana, o Ministério Apostólico precisa de 37 mil reais. E você é responsável por honrar esse altar que te alimenta. Você é pastor, você é apóstolo, você é profeta, você é irmão, você é irmã, você é meu filho na fé. Prepara a sua oferta essa semana. Prepara a sua oferta. Lança a sua oferta. Como diz a palavra, lança o seu pão sobre as águas da fidelidade de Deus. Agora, olha que interessante, porque o pior aconteceu aqui. Capítulo 6, versículo 5. Esse texto é doideira, porque está falando de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, a fonte da criação, o cabeça da criação, o cabeça de todo principado e potestade, o ser sob o qual tudo subsiste. Está falando dele. Verso 5 de Marcos 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Cara, eu não sei como é que esse versículo está na Bíblia, mas está. Quando Jesus visitou Nazaré, ele não pôde fazer. Não é porque ele não quis fazer. É porque ele não pôde fazer. Não é porque ele não podia fazer, mas porque ele não pôde fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer fazer na sua vida, mas Ele pode? Deus quer te libertar, mas Ele pode? Deus quer te prosperar, mas Ele pode? Aqui diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre. Olha o texto, versículo 5 de Marcos 6. Se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Meu Deus, como um grupo que deveria recebê-lo com celebração, com festa, com grande avivamento, foi travado pela incredulidade. Essa noite eu vou destravar você em nome de Jesus. Essa noite você nunca mais dizerá. Essa noite eu te proíbo, quebro na sua vida toda palavra negativa. Você não dizerá mais: não tenho, não posso, não consigo. Você vai tirar esse vocabulário negativo, porque você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você é o que a Bíblia diz que você é. Todos gritem comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga mais forte comigo: se a Bíblia diz, eu creio e está resolvido. Não adianta você tentar resolver problemas se você não se resolver na palavra. Antes de resolver um problema, você tem que se resolver na força da verdade. Não da verdade natural, circunstancial, mas da verdade de Deus. O apóstolo João diz assim: eu não tenho maior alegria do que esta. Qual, João? A de saber que os meus filhos andam na verdade. Ou seja, ouvem a voz. Andar na verdade não é você ficar lendo a Bíblia e tentar praticá-la. Não é você tentar pegar a letra e tentar obedecê-la. Você não vai conseguir. Você vai cair todas as vezes, porque a letra mata. Você precisa do Espírito que vivifica. Andar na verdade significa que a letra te foi revelada e a força da revelação te dá vigor. A letra te foi revelada e a força do entendimento muda o seu comportamento. A letra te foi revelada
como uma janela que se abriu para o reino, e você viu o reino, porque nasceu de novo, e você entra no reino, porque nasceu de novo, e começa a desfrutar. Vida espiritual não é fazer, vida espiritual é desfrutar. Pelo amor de Deus, apóstolos, tire o seu povo do ativismo, tire o seu povo da correria religiosa, tire o seu povo desses métodos que estão castrando o que eles são no espírito, estão ativando e energizando o que eles são na alma, porque eles estão aprendendo a fazer igreja e não se tornando a igreja. Eles estão aprendendo a mover um sistema e não se transformando em Cristo Jesus na terra. Eles estão sendo treinados nas estratégias e não treinados no sobrenatural. A igreja não é a escola da alma, a igreja é a escola do espírito. Escola da alma são as faculdades, escola da alma são os hospitais que cuidam dos incrédulos. Escola da alma são os psicólogos e psiquiatras, graças a Deus por eles. Eu não estou aqui falando mal de nenhum médico, de nenhum psiquiatra, de nenhum psicólogo. Eles só não existem para mim. E nem estou dizendo que se eu não precisar, eu não vou atrás. Se eu não tiver fé para alguma coisa, eu vou. Mas eu sei que essa não é minha herança. Minha herança é a palavra. Minha herança é o Espírito. Minha herança é viver nas realidades espirituais que Deus me deu. A terra mana leite e mel. A terra é boa. Deus falou assim: ei, a terra é boa, Moisés. Quero falar com todos os Moiséses, com as suas tábuas de pedra nas mãos, com seus métodos, estratégias, teologias e etc, etc. Quero falar com todos os Moiséses da terra. A terra, que é o Espírito Santo, ela é boa. Ela mana leite e mel. O que é leite? É aquela área que você ainda é infantil, espiritualmente, você bebe leite. O que é mel? É aquela área que você já amadureceu, você já cresceu. O leite vem da terra, porque ele é originado da vaca. O mel fala da comida celestial, porque ele vem de um animal que voa. O mel tem origem no céu, o leite tem origem na terra. Naquela área que você ainda é terreno, vá orando em línguas. Se acusa não, se condena não. Vá orando em línguas. Naquela área que você está no leite, bebe leite. Agora, não fique no leite. Não fique na mamadeira. Chegou o tempo das montanhas obedecerem a sua voz. Chegou o tempo de você não usar nem mais a funda. Chegou o tempo de você não usar mais nenhuma arma carnal. Chegou o tempo, ei, Davi dos últimos dias. Porque a palavra de Deus diz, nos últimos dias eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Mas o Davi dos últimos dias não terá uma funda. Ele terá uma espada afiada que sai da sua boca. O Davi da antiga aliança precisou cravar a pedra na testa do gigante. Hoje, o gigante nem cabeça tem. O nosso Davi celestial já esmagou a cabeça da serpente. Hoje você nem usa funda mais. Hoje você fala e as coisas acontecem. Hoje você decreta e a doença desaparece. Hoje você diz para o dinheiro: dinheiro, venha. E ele vem. Ele vem do norte, ele vem do sul, ele vem do leste, ele vem do oeste, ele vem do sudoeste. Ele vem. Ei, Davi, chega de viver
o que uma religião te proporcionou. Ei, Davi, chega de viver o que o homem te proporcionou. A palavra de Deus te diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Jamais penetrou em coração humano. Se você está vivendo algo que alguém viu, ouviu, penetrou no seu coração, não é Deus. Você está copiando alguém. Você está clonando algum ministério. Você é um clone de alguém. E Deus não te chamou para ser clone. Deus te chamou para ser original. Deus te chamou para ser autêntico. Irmão, sabe qual é o nosso problema? É que para ser original a gente tem que perder a nossa vida. Para ser original, a gente tem que negar a vida da alma. Jesus disse: quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo. Suas boas ideias não movem o reino do Espírito. Sua energia natural não sustentam ninguém sobre as águas. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado, 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 tem preparado. É agora, está pronto, é o feito, é o consumado, é o tetelestai. Querido, entra no tetelestai de Deus, entra no feito de Deus. Pastor, mas eu não sei como. Simples, nasça de novo. Número 2, comece a ouvir a voz do Espírito Santo, com a maior simplicidade de uma criança. O Espírito Santo fala na quietude do seu espírito. O Espírito Santo fala na convicção da sua fé. O Espírito Santo não fala na turbulência da alma, na inconstância da emoção. Você está em dúvida? Não é o Espírito Santo. Porque quando Deus fala, você não acha. Quando Deus fala, você sabe. Quando Deus fala, você não diz: ah, eu vou verificar. Quando Deus fala, você levanta as mãos e diz: eu sou. A voz de Deus te dá a identidade de Deus. A voz de Deus te dá o posicionamento de Deus. A voz de Deus te presenteia com o trono de Deus. O trono de Deus para você é a voz que você segue. Sabe aquele cicio suave, tranquilo que Elias ouviu? Aquele é a voz de Deus. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Para de colocar Deus nesse coronavírus. Para de colocar Deus nas tragédias da sua vida. Para de colocar Deus. Veio um vento muito forte, Deus não estava no vento. Veio um fogo consumidor, a gente gosta de fogo, né? Deus não estava no fogo. Não coloque Deus onde Ele não está. Respeite o mover do Espírito na sua vida. Ore em línguas até que você fique linkado. E você saiba que não é o terremoto, não é o fogo, nem é o vento. Você saiba que é aquela quietude, aquele cicio suave e tranquilo, porém extremamente poderoso. Porque agora a minha consciência foi ativada pela oração em línguas. Eu estou começando a perceber a voz quietinha, mas que me dá certeza e eu posso dar passos. Tudo que é de Deus é praticável. Tudo que é de Deus é executável. Tudo que é de Deus é ponto, é zé. Isso é uma linguagem antiga de computação. Ponto é zé, ou seja, executável. Quando você está confuso tentando resolver as coisas, quando você está perdido na sua própria alma, correndo para cá, correndo para lá, Deus está de fora disso. Até que você começa, rebalaba show karamanda rebanai, trobodoribacai, hora após hora,
hora após hora, hora após hora, hora após hora. Você vai orando em outras línguas, orando em outras línguas, e de repente o seu espírito recebe luz. De repente dentro de você ele diz: haja luz. O que é aquela luz? É a célula máter da criação de tudo que recriará o seu mundo. Aquela luz não é um sol. Nós estamos falando do primeiro dia da criação. O sol foi criado no quarto dia da criação. Quando Deus disse haja luz, Ele não disse de uma explosão física, visível a olho nu. Ele disse de uma explosão espiritual, percebida hoje pelos que creem. Quando Deus dentro de você, você fica pairando sobre as águas da palavra, rebandarabachou, orar-lhe, 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 ricamaturamadarabassucalamanaba, shekemani. Uau! Esse versículo eu já li 500 vezes, mas agora entrou em mim. Agora eu entendi. Agora, como num holograma, se levantou um entendimento, e isso me possuiu. A fé precisa te possuir, num nível em que você não vê outra coisa, não pensa em outra coisa, não sente outra coisa, não quer outra coisa, não tem outro comportamento. Você está firmado numa palavra. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ali está escrito: o que Ele não disse, não fará. Mais de 7.000 promessas no livro da minha herança. Mais de 7.000 promessas no livro dos feitos memoráveis. No Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus começa em Gênesis e termina em Apocalipse. A diferença é que, para que você entenda o Antigo Testamento, você tem que entender Jesus. Porque Jesus é a realidade que projeta uma sombra no Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento é uma sombra que reflete a realidade que é Cristo. Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. Cristo é a chave interpretativa. Cara, para de tentar interpretar a Bíblia com a sua mente. Olha para Jesus que você vai entender tudo. Qualquer pergunta imediatamente é respondida quando você perguntar assim: o que Jesus falaria? O que Jesus faria? Quem foi Jesus nessa situação? Quem foi Jesus naquela situação? É tão simples contemplá-lo. E quando você olha para Jesus e contempla Ele, na simplicidade de uma criança, e você adora: Senhor, eu te amo, Tu és a verdade, eu te adoro. 1 Coríntios 3,18 diz que você é transformado na mesma imagem. Você sempre é transformado na imagem daquilo que você adora. Você sempre vai expressar aquele que você adora. Mas eu preciso terminar lendo de novo Marcos capítulo 6. O texto diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Admirou-se da incredulidade deles. Admirou-se. Jesus Cristo está sempre se admirando com duas coisas. Jesus se admira com a fé que você tem, ou Jesus se admira com a incredulidade que você tem. Jesus, ele é impactado por duas situações: fé ou incredulidade. Fé deixa ele animado. Ele diz para aquela mulher: mulher, grande é a tua fé. Isso é a igreja dos últimos dias.
Não os templos dos últimos dias, não as instituições, não as denominações, não as placas, nem a minha, placa nenhuma. Eu estou falando da igreja invisível. Eu estou falando da única igreja que existe, da qual Ele é o pastor, da qual você pode dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando alguém te perguntar: quem é o seu pastor? Por favor, não diga Heber. Eu sou seu pai na fé. Quando alguém te perguntar: quem te dá paternidade? Você diz: Heber Rodrigues. Agora, quando alguém te perguntar: e quem é o seu pastor? Você não sabe, irmão? Não sei quem é o seu pastor. Você não sabe, irmão? Então, abre sua Bíblia comigo no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Todos os outros, ele disse, entram pela janela. Todos os outros, foi Jesus que disse, isso inclui Heber, são salteadores. Mas eu não, eu sou a porta. Eu sou a porta pela qual as ovelhas entram, isso é uma coisa linda, e saem. Existe uma porta que é Cristo, experimentada por fé no que Ele diz, e essa porta te dá entrada e saída. Por que entrada e saída? Porque você vai estar experimentando o reino do Espírito e trazendo do reino do Espírito para o reino físico, trazendo do reino invisível para o reino visível. O seu papel é manifestar o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus não é um reteté religioso. Manifestar o reino de Deus não é ser bonzinho, nem malzinho. Não é ser um bom pregador, um mau pregador, um dirigente de louvor, um tocador de bateria, nem um grande pregador. O reino de Deus, ele é manifesto por aquele que crê. Torne-se alguém que crê. Acredite. Acredite. Pastor, mas eu não tenho essa unção, eu não tenho essa graça. Mentira, porque 1 João diz assim: a unção que dele recebestes permanece em vós. E ela é verdadeira, e ela não é falsa. E essa unção vos ensinará todas as coisas. Você só é enganado se você não estiver conectado com essa unção através da oração em outras línguas. Assim, eu queria com muita humildade te dizer uma coisa. Hoje quem me engana hoje, não é porque eu não sei não, é porque eu deixo. Basta a pessoa abrir a boca, 1 segundo, que eu já toco no espírito dela, e já faço uma leitura dela, já estou uma escaneada nela. Tem pessoas que têm uma justiça própria, uma bondade, uma religiosidade, eles dão show, mas quando eles abrem a boca, eu sinto o cheiro de carniça. Eu sinto o cheiro de gente morta. Cara, eu prefiro um lascado, mas que é vivo espiritualmente, do que um grande religioso que é morto espiritualmente. Eu prefiro, porque eu não me relaciono com a sua carne, eu me relaciono com o seu espírito. Sua carne está morrendo e vai morrer, sua alma vai ser transformada, seu espírito está sendo edificado pela oração em línguas. Eu não estou nem aí com as suas carnalidades, eu quero saber quem você é por dentro, lá dentro. Salmo 51, o Senhor tem prazer com a verdade no íntimo.
O Senhor tem prazer com a verdade no íntimo. Muitas vezes o cara está tão pebado, lascado, que ele não consegue expressar uma vida com Deus, ele não consegue. Mas Deus olha para o coração dele e fala assim: você é Davi, cara. Senhor, escolhe o outro, escolhe fulano, escolhe a Beltrano. Aí o Senhor vem e te diz: ei, Davi, Romanos capítulo 11, os dons e a vocação são irrevogáveis. Você vai correr a sua vida inteira e sempre chocar com o seu chamado. Você vai correr a vida inteira e sempre dar de frente com a sua identidade. Você vai fugir de onde você quiser fugir, mas você não pode fugir de quem você é, no espírito. Você não pode fugir de quem você é. Você pode até fugir de quem você é na alma, na carne. Você pode fugir de mim. Você pode fugir de qualquer um do sistema. Você pode se esconder lá no Everest, num buraco. Lá o chamado vai estar pulsando dentro de você. A sua vocação vai estar te atraindo. Alguma coisa vai estar dizendo para você: abre o olho do cego, cara. Abre o ouvido do surdo, cara. Prega para o pobre, cara. Sai pregando esse evangelho. Eu nunca disse para a igreja ficar, eu disse para a igreja ir. Eu estou em desobediência cívica, porque acima do decreto de uma juíza federal, acima de um decreto do governador, acima do decreto de qualquer homem nessa terra, eu tenho uma palavra que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu vou. Eu vou cortar esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Eu vou do Iapoque ao Chuí. Eu vou para a Europa. Inclusive já preparei meu passaporte, ele já está pronto, já chegou. É só o VaptVupt abrir que eu vou lá pegar meu passaporte. Adeline, estou indo para Madrid. Avassalar Madrid com avivamento. Estou indo para Portugal, estou indo para Londres com a minha filhinha Amanda, sua família. Estou indo para os Estados Unidos, estou voltando para o Japão. Fiz vários congressos do Japão. Japão é o país do meu coração. Japão é o país da minha paixão. Eu espero que o mais rápido possível Deus me dê uma igreja filha no Japão. Talvez você até um pastor japonês, brasileiro, que está me ouvindo agora, porque aí agora são 9 da manhã. E você colocou na internet aí, e você está buscando um pai, buscando um ministério apostólico. Eu estou me candidatando, porque eu sou apaixonado pelo Japão. Eu fiz vários congressos no Japão, e eu sei porque sei, que o ministério Ouvir e Crer já está estabelecido no Japão. Já está estabelecido em Goiânia. Aqui em Goiânia nós temos 5.000 adoradores. Já está estabelecido na Europa, na África, na Oceania, nas Américas, na Ásia, no Oriente Médio. Ei, nações, está escrito: pede-me que eu te darei as nações por herança. Senhor, me dá as nações, me dá as nações, Pai. Eu quero levar essa tocha para o seu povo. Eu quero entregar essa tocha para apóstolos e profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus me deu um filho na Itália, o Eusepe, um italiano que hoje está andando comigo. A Itália será incendiada por um avivamento. A Itália não será referência de mortes do coronavírus. A Itália será uma referência de avivamento de Deus na terra. Deus vai invadir o Vaticano, Deus vai sacudir o Vaticano. Se precisar tirar quantos papas Deus precisar tirar, Ele vai tirar. Mas Deus vai levantar um papa cheio do Espírito Santo. Na igreja católica, Deus vai levantar um papa que vai quebrar tudo. Eu acho que eles vão matar ele, mas antes dele morrer, ele vai deixar um rastro de avivamento. E isso é uma profecia para a igreja católica romana.
Deus está preparando um Papa para a Igreja Católica Romana. Ele está escondido. Eu tenho um discípulo que é padre, não vou dizer o nome dele aqui porque eu não quero comprometê-lo. Deus vai levantar um Papa na Igreja Católica. Hoje esse Papa está na caverna, escondido, orando em outras línguas, meditando na palavra, sendo treinado por anjos de Deus, sendo treinado pelo Espírito de Deus. E antes que Jesus volte, a Igreja Católica experimentará a maior mudança que ela já teve na história. A era das trevas ainda não terminou a Igreja Católica, mas um tempo de luz e avivamento chega sobre ti. Diz o Senhor. Rabacata rebanda rabahalamasuta rabahalamai. Aleluia. Amanhã nós vamos estar meio-dia no @Eber Ouvir e Crer. Eber com E. Não é Ebio, não é Kleber, não é Ed. É com B de bola, Eber, @Eber, Ouvir e Crer. Meio-dia, eu estou numa live, sabe assim, as lives elas estão mais poderosas do que as reuniões à noite. Está muito gostoso as lives, porque assim, é muito pessoal, eu estou tendo uma experiência nova com as lives no Instagram, incentivado aqui pelo Fabrício, né Fabrício? Paizão, começa as lives. Paizão, começa os... Estou aprendendo, gente. Estou aprendendo. Mas o que eu quero mesmo é lavar os seus pés com essa palavra. Jesus disse, o corpo já está limpo. Só os pés precisam ser lavados. Para que você mude o seu caminhar. De um caminhar natural para um caminhar sobrenatural. Isso eu não tenho para te dar, mas o Espírito Santo tem. Vai passar tempo com o Espírito Santo. Vai ler essa palavra. Vai experimentar a glória de Deus. Vai reencontrar com Jesus. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte a ser quando você era simples, apaixonado, cheio de Deus. Volta aquele tempo em que você não conhecia os bastidores do sistema. Volte aquele tempo que você não conhecia os bastidores das instituições, a podridão da religião. Saia de tudo isso. Volta para Jesus. Aleluia. Ele está sorrindo para você, dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar descanso para a sua alma. Vinde a mim, é o que Jesus está dizendo. Beijo no coração, amanhã meio-dia no Instagram e amanhã 20 horas aqui novamente. Todos nós juntos, aprendendo com o Espírito Santo. Eu não escrevi um esboço, eu não li nenhum cronograma. Aqui a gente senta, abre a boca e ele enche. E a gente aprende com o Espírito Santo. Eu sou mais abençoado aqui, porque quem dá é melhor dar do que receber. A unção que passa para mim e para você, ela me abençoa primeiro. Espalhe essa notícia, pegue a sua força de mídia, chame as pessoas. O apóstolo Heber está ensinando fé, 20 horas no YouTube. Apóstolo Heber está ensinando fé, meio-dia no Instagram. Vamos receber uma injeção de sobrenatural num tempo em que a terra precisa ver milagres. Vou terminar repetindo. Vamos receber uma injeção de sobrenatural num tempo em que a terra precisa ver
sinais, prodígios e maravilhas, através da tua vida, meu irmão. Até amanhã 8 horas. E até amanhã 12:00.